O objetivo deste vídeo é mostrar como é que se pode, dentro do programa GestCon, realizar toda a gestão dos pedidos, das guias, das faturas, dos autos de medição, enfim, toda a informação associada ao controle de custos. Para o efeito, eu vou criar uma pequena obra com 2 ou 3 artigos e vamos realizar o controle de custos exatamente sobre essa mesma obra para que possam ver diretamente sobre um caso real como é que seria feito o controle de custos. Para o efeito, então, eu vou criar aqui uma nova obra, vamos chamar esta obra a obra 15, por exemplo, e vou criar o orçamento até de uma forma diferente daquilo que temos feito anteriormente. Vou aqui criar um capítulo nesta tabela tipo Excel, em vez de fazermos a utilização da árvore como fizemos nos exemplos anteriores, em que vou chamar ao capítulo lajes aligeradas. Vimos que eu era o fabricante de lajes aligeradas e que montava as lajes nas obras. E então vou criar o meu primeiro artigo, 0101, e vou pedir para ir buscar preços, ou fichas de preços compostos à base da empresa. Neste caso iria buscar o preço da montagem de laje aligerada, por exemplo, seria uma das hipóteses que eu poderia escolher para colocar aqui. Ao escrever aqui montagem, aparece-me logo aqui montagem de laje aligerada, escolho então essa unidade de obra e tenho aqui o preço. Poderia indicar aqui um fator K de lucro que pretendesse e introduzir aqui as medições. Imaginemos então que eu tinha, vamos meter aqui 35 metros quadrados para fazer no artigo 0101. E depois no artigo 0102 teria também montagem de laje aligerada para realizar. Vamos aqui escrever também o texto para facilitar a procura. Cá está. Mas que seria, por exemplo, num piso diferente e que teria 70 metros quadrados de laje aligerada para fazer. E, portanto, isto seria a minha obra, grosso modo, só a título de exemplo aqui para o nosso controle de custos. Então, no controle de custos, eu poderia fazer a gestão das entradas de materiais, ou seja, os pedidos, as guias e as faturas. E, para esse efeito, eu posso utilizar esta tabela que aqui está, onde aqui vou introduzindo os documentos, e aqui vai-me aparecendo o conteúdo de cada um dos documentos que eu selecionar aqui na linha de cima. Esses documentos podem ser os pedidos, as guias, as faturas, os autos de medição, produção, nota de crédito, recebida, emitida, enfim, uma série de tipos de documentos que podem ser incluídos aqui no controle de obra. Eu vou fazer então um pedido. Poderia ter uma codificação automática desses pedidos, mas vou fazer a codificação manual. Imaginemos que era o pedido 001. E que este pedido 001 era para ser feito, desculpa, enganei-me aqui no ícone, era para ser feito sobre a base de dados da empresa. Portanto, quando eu estou aqui a utilizar a base de dados, é a base de dados da empresa e também os fornecedores eram da base de dados da empresa. Lá está a informação toda centralizada e, portanto, agora era simples. Vinha aqui e estavam cá todos os fornecedores que faziam parte da base de dados da empresa. Imaginemos que eu ia pedir então à Luz ao Ceramo, ou à CES, uma empresa qualquer, o fornecimento de bigotas. E, portanto, estou a introduzir aqui o documento e aqui vou introduzir o conteúdo do documento. E, portanto, quando eu peço aqui os recursos, vamos aqui colocar para o programa me realizar a procura por texto. Enganei-me aqui, selecionei aquela unidade, mas pode-se corrigir rapidamente. Portanto, como eu estava a dizer, eu posso chegar aqui, escolher o texto de resumo e pedir aqui, por exemplo, vigota, para aparecer aqui então as bigotas. E faço aceitar e tenho aqui o preço que está na base de dados de 2,22. Mas eu fiz uma consulta e até estou a conseguir comprar a 2,01 € as bigotas. E vou pedir exatamente que sejam fornecidas 100 bigotas.
Portanto, o valor total da minha fatura vai ser de 201 euros mais IVA. Se já tivessem sido recebidas anteriormente vigotas para esta obra, iriam aparecer aqui a quantidade de vigotas que já tinham sido recebidas e a quantidade de vigotas que faltariam ainda colocar em obra, bem como algum comentário que eu tivesse adicionado. E portanto, deste primeiro pedido, eu tinha o pedido elaborado e poderia, inclusive, se quisesse, fazer a visualização ou a introdução dos dados, em vez de ter feito, como eu fiz aqui por linhas, podia, portanto, ter feito a visualização e a introdução dos dados tipo ficha. Portanto, teríamos aqui o documento P001, teria selecionado o fornecedor, apareceriam logo estes dados preenchidos, viria aqui abaixo e teria escolhido a quantidade que pretendia de vigotas. Vamos aqui meter o valor do IVA, que estávamos aqui a utilizar, neste caso, os 23%, e podia, inclusive, logo preparar a impressão do pedido para enviar ao fornecedor. E, portanto, teríamos aí a listagem já preparada para enviar ao fornecedor com o respectivo pedido. Aceitar, portanto, este pedido e, a partir do momento em que o fornecedor nos fizesse chegar o material acompanhado da guia, nós poderíamos converter este pedido em guia de recepção, e para isso existe aqui um ícone que nos permite fazer exatamente essa situação, ou seja, transformar o pedido em guia de remessa. Introduziríamos aqui o número da guia, imaginemos que era a guia 001 também, a data de fornecimento, imaginemos que tinha sido exatamente o dia em que foi feito o pedido, e se viesse acompanhado da fatura, poderíamos converter logo em fatura. Se não viesse, poderíamos mais tarde registar a fatura. E, portanto, faço aceitar e passo a ter aqui a guia de remessa com toda a informação associada e a indicação de que aquele pedido já está processado, já está realizado. Tenho também aqui a indicação que a origem desta guia foi o pedido 001 e se fosse uma guia que resultasse de vários pedidos, apareceriam aqui as indicações desses mesmos pedidos. De qualquer modo, eu vou aqui também introduzir desde já a fatura e, portanto, poderia converter a guia em fatura e vamos indicar que a fatura era a fatura 001 também, do dia 2 de 12, assim da data em que tinha chegado a fatura. E, portanto, ele iria-me criar a fatura e indicar que a guia de remessa de origem, que tinha dado origem a esta fatura, era exatamente a guia 001. De salientar uma outra informação é que podemos colocar aqui vencimentos, por exemplo, a 30 dias. Imaginemos que o pagamento era para ser feito a 30 dias, portanto, eu iria escolher o pagamento a dia 2, digamos, de janeiro, com a data de pagamento. E, portanto, vou ficando aqui com o registro de toda esta informação da obra, de toda a documentação da obra. E mais, a qualquer altura eu posso chegar aqui e pedir uma visualização da relação que existe entre cada um dos documentos que fazem parte da obra. Se repararmos, e eu vou pedir aqui para maximizar esta janela, quando eu peço a fatura 001, aparecem-me umas setas a dizer que a fatura 001 resultou da guia de remessa 1 e do pedido 1. Se houvessem várias guias e vários pedidos, apareceriam várias setas a convergir para a fatura 001 e aqui apareceriam os nomes de todos os fornecedores incluídos nessas situações. Normalmente será o mesmo, mas também existe a possibilidade de assim não o ser. E, portanto, eu poderia ir fazendo aqui toda a gestão destes documentos. Poderia também, já agora no caso da fatura, que tem às vezes interesse, pedir aqui na gestão de colunas para ter aqui um desenho, quando se diz um desenho é um scanner da fatura para ficar no arquivo guardado. Portanto, viria aqui e poderia associar o scanner da própria fatura para ficar aqui centralizada essa mesma informação. Reparemos então que após eu ter o pedido, também poderia vir aqui às existências de materiais e constatava que tinha pedido vigotas, tinham entrado 100 vigotas, não saiu nenhuma, portanto eu continuo com 100 vigotas em armazém, com um preço de custo de 2,01€, portanto tenho em armazém um valor de 201€. Se nós tivéssemos já pedido vários materiais e tivessem entrado e saído para a obra,
iríamos ter sempre uma indicação do valor que tinha investido e que estava ainda em armazém, que não tinha sido aplicado em obra. Portanto, posso saber exatamente quanto é que tenho em armazém, qual é o valor monetário que eu tenho empatado em armazém a cada instante. Ainda esta situação aqui de visualização das entradas de materiais permite-me também a qualquer altura passar para a parte de gastos de materiais e, portanto, eu posso diretamente daqui da Vigota fazer o lançamento para os gastos de material através deste ícone, ou posso ir à janela de gastos de materiais, clicar em recursos, ver os recursos que eu já adquiri, que eu já recebi, neste caso só a Vigota, portanto, ou então poderia ver a base de dados toda, mas normalmente será mais interessante ver só aquele que eu tenho em meu poder, tenho em armazém, e vou aceitar vou escolher essa Vigota para lançar em obra. E, portanto, das 100 que eu tinha contratadas, a obra necessita de 147, mas eu até só queria lançar para lá 50 porque precisava de 50 para outra obra. E, portanto, continuavam pendentes 97. Ou seja, aos poucos e poucos eu posso ir fazendo aqui o lançamento dos materiais todos que necessito. E mais, posso indicar a data em que esse lançamento é feito para a obra e posso indicar para que artigo da obra. E, portanto, ele mostra-me os dois artigos. Eu dizia que estas Vigotas eram para o artigo 0101, que era a laje, por exemplo, do primeiro piso. E, portanto, lançava no artigo 010. E poderia depois fazer um segundo lançamento, e vamos aqui escolher também Vigotas, em que lançava, imaginemos que eu já tinha adquirido mais Vigotas e lançava agora, era-me pedido pela obra o fornecimento de mais 150 Vigotas, e portanto eu quando fosse aqui para fazer o lançamento, eu via que só faltavam 97 Vigotas, porque é que me estavam a pedir 150 Vigotas ainda para aquela obra. E portanto no mesmo instante eu podia consultar a obra e saber o porquê deste desvio, saber o que é que se passava com este pedido. Se fosse um engano no pedido, não tinha qualquer problema. Pediam-me 100 Vigotas, havia 3 que se tinham perdido, eu enviava, portanto aparece logo ali que já estou a enviar para aquela obra mais 3 Vigotas do que aquilo que seria previsto, indicar a data em que elas seriam enviadas e para que artigo é que estavam a ser enviadas essas Vigotas, e portanto iria enviar para aqui essas mesmas Vigotas. E portanto vou assim fazendo o lançamento quer dos materiais, quer da mão de obra, quer dos equipamentos. Essas serão feitas à parte, iremos ver inclusive com mais rigor noutro vídeo, mas portanto os materiais eu poderia ir aqui fazendo todo o controle dos materiais. Reparem que aparece-me aqui já a vermelho sinal lá da questão de que enviei material a mais para esta obra, e além de ser possível de ver em tabela, toda esta informação podia também ser impressa em relatórios, em listagens que estão disponíveis aqui neste separador de custos. Por exemplo, se eu quisesse ver os desvios entre os artigos a nível de orçamento e nível de custos reais, eu podia pedir a vista preliminar, e cá tenho montagem de laje aligerada, portanto o valor que estava previsto, o valor que eu já lá gastei e portanto as situações de percentagens de custos inerentes às Vigotas que já estavam lançadas. É evidente que não passámos os 100%, porque na montagem de laje aligerada existem as Vigotas, mas também existe a mão de obra, existe o betão, existe uma série de situações. Daí poder ter interesse escolher outro tipo de listagem, que seria esta listagem que faz o desvio ao nível dos preços simples, ou dos preços elementares. E portanto apareceria então que a Vigota estavam previstas 147 a 222, foram colocadas em obra 150 a 201, portanto o preço é diferente, e portanto nós temos uma taxa de cobertura daquilo que estava orçamentado de 92%, portanto temos ainda uma margem de lucro nesta situação das Vigotas. E depois muitas outras listagens que podem haver, por exemplo, com informação ainda mais detalhada, por exemplo, a comparação de custos de recursos por artigo, em que aparece-me a ficha do preço composto, com tudo aquilo que estava previsto, e portanto o único gasto que lá está ainda são as 50 Vigotas que foram lançadas no artigo 001,
que custaram isto, 100,50 €, mas a nível de orçamento temos este custo total. E portanto esta é uma listagem muito, muito detalhada, que serve muito bem, quer para os empreiteiros, quer para quem faz a fiscalização da obra, para ter toda a informação aqui a qualquer altura. No artigo 0102, as 100 vigotas que tinham sido gastas, portanto aqui indicadas, e portanto também o custo associado a este artigo. E em vigotas, reparem que estavam 98 orçamentadas, portanto 2 a mais, e havia também diferenças a nível desses valores. Como vê, o controle de obra passa a ser bastante imediato, bastante detalhado, e toda a informação passa a ficar aqui centralizada, quer a informação a nível de documentos, quer a informação a nível de tudo o que aconteceu ao longo dos vários dias em que foram feitos os pedidos, os fornecimentos, a recepção das faturas, o envio dos materiais para as obras, etc. Portanto, tudo fica registado no programa de uma forma bastante simples e permite um controle muito eficaz das obras. Ao longo dos vídeos seguintes iremos ver também para os gastos de pessoal e para os gastos de equipamentos como é que esses gastos poderão também ser controlados de uma forma muito eficaz.